Quero cumprimentar a todos que estão sintonizados, que estão agora, neste momento, ouvindo a programação dessa emissora e que, nesse momento, nós vamos começar aquele programa que faz diferença na sua vida espiritual e emocional, que agora começa a Voz da Profecia. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a esse programa. Desejo a você a paz, a graça, o poder, as bênçãos de Deus na sua vida, que você continue conosco nessa jornada, que ao longo de cada sexta-feira, todas as semanas, nós estamos juntos para ouvir o que Deus tem para nos dizer através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Esse livro que com certeza é o livro mais amado do mundo, mas também, infelizmente, é o livro mais odiado. Mas que nesse caso seja amado por você e que cada palavra que seja dita aqui fique no seu coração. Um dia não teremos a Bíblia como papel para nós lermos e estudarmos, mas como o salmista disse, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E é isso que nós devemos fazer. Desejo a todos uma ótima tarde, que Deus abençoe cada um de nós e está no ar o programa Voz da Profecia. Vamos todos juntos hoje, com a Bíblia na mão e Jesus no coração, estudar mais um capítulo da Carta ao Timóteo, a primeira carta que Paulo escreveu para seu amigo Timóteo. Hoje, mais precisamente, o capítulo 3. Então, fique conosco nessa programação. Olá, Evandro, como você está? Como tem passado? O que você pode nos dizer no mais um programa que estamos juntos? Olá, Leila, olá a todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Tive uma semana abençoada, hoje tive um bom sono, tive boas refeições e agora teremos um bom momento com Deus. Então, só tenho que agradecer, estou feliz porque estamos juntos aqui estudando a palavra de Cristo. Que hoje você sinta o toque de Cristo, a mensagem de Cristo indo até o seu coração. Mas eu não posso deixar de agradecer a você que está nos ouvindo, seja da sua casa, do seu trabalho, seja do seu sítio. Somos ricamente agraciados pela sua presença aqui conosco. Lembrando que também você pode também acessar o nosso canal lá no YouTube. Pega o seu dispositivo, seja celular, computador, notebook, tablet, televisão e pesquisa lá, Novo Tempo, Espaço Santa Cruz. E lá terá todos os programas anteriores, certo? Para você ouvir, você pode deixar o seu like. Lá na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você mandar uma mensagem para nós. Lembrando que também lá na descrição tem um site, né, do Cursos da Novo Tempo, em que você pode estar pedindo um curso bíblico totalmente gratuito, certo? Que vai chegar na sua casa com mais de variados temas. Peça já o seu. Muito bem. Então, o que você está esperando? Pode entrar em contato conosco que nós estamos aqui para lhe ouvir. E falando em ouvir, nós vamos ouvir agora a participação do nosso irmão Ivanildo, de Santa Cruz. Um abraço para você, meu querido irmão. Desejo tudo de bom para você, sua família, sua esposa. Ele que sempre traz uma meditação para nós aqui estarmos juntos também ouvindo a participação dele. E logo em seguida nós vamos ouvir também o Reavivados por Sua Palavra, que, como eu sempre digo, é aquele resuminho que sempre traz boas informações para nós a respeito do capítulo de hoje. Então não sai daí que o programa está imperdível e a gente volta já já. O livro Vips, Histórias Reais de um Mentiroso, de Mariana Caltabiano, serviu como base para o roteiro da ficção do filme Vips, o qual conta a história de Marcelo, um homem que desde a adolescência tinha prazer em mentir para as pessoas, dizendo ser pessoas que ele não era. A trama, baseada em uma história real, mostra que Marcelo conseguiu se passar pelo parente do dono de uma empresa de ônibus, assim como piloto de avião e herdeiro de uma grande companhia aérea. Porém, no desenrolar do enredo, de tanto viver a mentira, o protagonista parece se perder dentro de si, não conseguindo mais viver a realidade. Quando assisti esse filme,
fiquei pensando em como nós também, em níveis diferentes, podemos usar máscaras e fingir ser o que não somos. O problema é que quanto mais convivemos com a mentira, mais difícil é retornarmos para a verdade. No capítulo 4 da primeira carta que Paulo escreveu a seu amigo Timóteo, logo nos versos iniciais ele fala sobre pessoas que começariam bem a jornada cristã, mas que se desviariam do caminho por darem crédito a indivíduos que ensinavam o erro como se fosse verdade. Veja. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Perceba que no final do verso 2, Paulo usa a expressão consciência cauterizada. A palavra no grego é kausteriazo e se refere a uma marca feita com um ferro aquecido que não pode mais ser removida. Espiritualmente falando, uma marca cauterizada é aquela que foi marcada de tal forma pela mentira a tal ponto que a verdade não consegue mais penetrar. O que a Bíblia quer nos ensinar hoje é que não podemos brincar com a mentira. Ela tem o poder de se impregnar em nossa mente de tal forma que nos cega para a verdade. E quando se chega neste nível de cegueira, a mentira é vista como se fosse verdade, e a verdade é vista aos olhos do doente como se fosse mentira. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará. Boa tarde, Santa Cruz. Boa tarde, meus queridos irmãos da cidade de Santa Cruz. Vamos para a nossa meditação dessa tarde. Quero mandar um alô nessa tarde para todas as pessoas que moram na cidade de Santa Cruz. Quero mandar um alô para o nosso irmão Evandro, para a nossa irmã Leila. Quero mandar um alô também para todos que estão recebendo estudos bíblicos também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe esse programa. Que Deus abençoe essa rádio também, que tem nos ajudado a levar a mensagem do Evangelho. A meditação que nós vamos estudar da Palavra de Deus nessa tarde de hoje é o dom de língua, né? O verdadeiro dom de língua. E aí nós vamos ver através da Palavra de Deus sobre o dom de língua. E aí a gente começa essa leitura em Atos capítulo 2, do versículo 1 em diante, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e admirados, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha que maravilha! Como é maravilhosa a palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus, a própria Bíblia nos ensina que o dom de língua não é um dom de língua estranho, mas um dom de línguas estrangeiras, tá certo?
O que é línguas estrangeiras? O dom de língua que foi dado aqui aos apóstolos é porque eles receberam o dom de falar em línguas de vários países, de várias nações. Por exemplo, os discípulos eles só sabiam falar a língua dos judeus. Eles só falavam na língua dos judeus, no hebraico. Alguns deles também, poderiam falar aramaico ou grego, mas não falava, na língua egípcia. Eles não falavam na língua do chinês, na língua do japonês, na língua da Índia. Eles não falavam essas línguas, inclusive os discípulos, eles eram pessoas iletradas. Tinha algum deles que não sabia nem ler, quanto mais falar na língua de outro país. Então, como Deus é sábio em tudo, ele aproveitou a ocasião ali da festa do Pentecoste para dar o dom aos discípulos de falar em línguas de várias nações. E aí foi isso que aconteceu no Pentecoste. Deus deu o poder do Espírito Santo sobre eles e eles passaram a falar na língua de outras nações. Eles passaram a falar outras linguagens que eles nunca tinham estudado, pelo poder do Espírito Santo. É tanto que os ouvintes que estão ouvindo a pregação dos discípulos, eles ficam admirados, por ver ali homens iletrados falando na linguagem deles materna. Então, se algum dia você aprendeu que o dom de língua é falar em língua estranha que ninguém entende, esse dom de língua não é o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que os discípulos receberam o poder de Deus no Pentecoste para pregar para pessoas que estavam ali de todas as nações debaixo da terra, pessoas ali de todos os países. E aí Deus aproveitou a oportunidade para que eles pudessem receber a mensagem da salvação. E eles estavam entendendo tão claramente a mensagem que depois, se a gente for ler em Atos 2, quase 3.000 pessoas se batizaram quando entenderam a mensagem da salvação. Cada pessoa ali que veio da sua nação. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos buscar a Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Muito obrigada, irmão Ivanildo, pela sua participação e pela meditação, que trouxe um bom ensinamento sobre o verdadeiro dom de línguas. Vamos dar continuidade hoje no capítulo 4 de 1 Timóteo, onde eu convido você neste momento a juntos nós orarmos, falarmos com o nosso Deus. Santo Deus, querido Pai, agradecemos primeiramente a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelas bênçãos, por ter nos dado mais uma semana em que nós trabalhamos, nós vivenciamos, resolvemos nossos problemas, tivemos nossos livramentos e, acima de tudo, tivemos o Senhor junto conosco para resolver tudo. E estamos aqui, celebrando já a entrada do sábado do Senhor para descansarmos a nossa mente. Então, muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Continue conosco, dando força, fé, coragem, nos ajude a prosseguir nessa jornada que não é fácil nessa terra, mas sempre tendo a certeza que o Senhor está conosco. Abençoe cada um que está neste momento também orando junto conosco, escutando essa programação, sentindo mais alívio para o seu coração. Essa é a nossa oração, Senhor. Por favor, ilumine a mim, a Evandro, que pelo qual nós vamos ler a Tua mensagem hoje, que ela seja fiel, verdadeira, lida exatamente como deve ser lida e que, acima de tudo, seja colocada em prática pelos Teus filhos que nos ouvem. Essa é a nossa oração, Senhor. Por favor, atende. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, meus queridos. Semana passada nós estudamos o capítulo 3, onde Paulo fala para o seu amigo Timóteo as qualificações dos bispos, dos diáconos, bom marido, bom pastor, bom vizinho, bom amigo, bom pai. Tem que ser um exemplo. E semelhantemente ele também falou das diaconisas, as mulheres, em todos os seus comportamentos também devem estar de acordo com a palavra de Deus, serem exemplos. E ele também falou que a igreja de Deus é a coluna da verdade, que o grande mistério da piedade, que a igreja é o lugar de adoração, é onde está a verdade. Então este local, sem sombra de dúvida, deve ser
respeitado e reverenciado por aqueles que estão fazendo a obra na igreja. Agora, no capítulo 4, Paulo vai alertar não somente aos amigos que estavam na época de Timóteo, ao povo da igreja naquela época, mas também a nós. Devemos ter cuidado com o que está acontecendo nos últimos dias, que já estamos caminhando, já estamos no pezinho, a passos que Jesus já vai voltar à terra. Então, quero convidar você a ler o versículo 1 do capítulo 4, onde Paulo vai falar da apostasia nos últimos tempos. E o que seria apostasia é o que nós vamos estudar agora. Versículo 1, nós vamos até o versículo 5, que diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a mente cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Vamos dar uma pausa aqui. Muitos nos últimos dias vão apostatar, que é o quê? O abandono da fé. Isso é premeditado por Deus? Deus gostaria que isso acontecesse? Claro que não. Mas Deus sabe do futuro. E Deus sabe que muitos, até hoje mesmo, a gente vê alguns aqui e acolá que abandonam a igreja, que abandonam a fé, não querem mais saber de Jesus. Isso é um fato que nós devemos encarar com maturidade, mas também não devemos aceitar, porque não é isso que Deus deseja, tá? Então Paulo já começa dizendo que ele afirma expressamente que nos últimos dias muitos vão abandonar a fé. Você tem visto um caso assim? Você conhece alguém que foi aquela pessoa bem firme na igreja e hoje infelizmente se afastou dos caminhos de Deus? E isso é um fato que não só aconteceu no tempo de Paulo, mas como ele disse especificamente, é para o fim dos tempos, que com certeza é o tempinho que nós já estamos chegando. E uma coisa grave, Evandro, que Paulo disse aqui, é que essa apostasia acontece principalmente porque as pessoas são enganadas por espíritos enganadores, que são aqueles que são usados por demônios. Então é claro que o nosso inimigo está aí atuando até mesmo em pessoas, é isso? Podemos dizer que sim, né? Porque primeiramente sabemos que Hebreus capítulo 11 verso 1 fala que a fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova das coisas que não vemos. Então, com essa certeza, né, com essa explicação do que é fé, é basicamente você abandonar o seu bote salva-vidas, né? É abandonar ali na sua base de confiança, que é em Deus. Então, não tem como você agradar a Deus sem fé, né? Não tem como você se firmar em Deus sem fé. Então, quando Paulo diz aqui no verso 1 de que muitos abandonarão a fé, a crença em Deus, o amor a Deus, a experiência com Deus para seguir e adorar doutrinas e até demônios, né? Se a gente já viu aqui em Timóteo, né? Imagina nos tempos atuais e vindouros, né? Lembrando que também Timóteo era pastor da igreja em Éfeso. E Paulo escreve justamente a ele como lidar com a igreja, porque essa carta de Timóteo é uma carta altamente pastoral para a administração da igreja. E lembrando também que Romanos capítulo 1, verso 25, Paulo diz também lá: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então veja, muitas pessoas estavam adorando a demônios, né? Há várias outras doutrinas que vai totalmente contrária à doutrina de Deus. Tanto é que aqui na cidade de Éfeso,
onde Paulo escreve essa carta, né, tinha a cultuação à deusa Diana, que era uma deusa que tinha muitas perversões sexuais e muitas coisas erradas lá. Então, se já tinha naquele tempo, imagina hoje. Então, podemos perceber que o verso 1 fala sobre a apostasia. Mas a questão também desses versos que lemos até o verso 5 é que tinha um grupo aqui na cidade de Éfeso, principalmente aqui na igreja onde Timóteo era pastor, tinha um grupo que estava no celibato extremo, achando que iria ser super espiritual, para alcançar a espiritualidade máxima, tinha que ter o celibato extremo, tinha que se abster de tudo, sabe? E aí que a gente vê no verso 2 e 3, porque esse grupo estava ensinando, né, coisas mentirosas, coisas hipócritas, que tem a consciência cauterizada, ou seja, a mente fraca, longe de Deus, né? E no verso 3, eles estavam proibindo o casamento, proibindo o consumo de alimento que Deus preparou para nós. E no verso 4, né, porque Deus criou tudo isso para nós. Aí vem esse grupo, Lele, dizendo que não, você tem que se apartar de tudo. E muitas pessoas dessa igreja tomaram, né, o abandono da fé porque seguiram esse grupo. E Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, olha, cuidado com essas pessoas. O que essas pessoas estão dizendo tão errado, estão desvirtuando na fé. Então volta de novo para que essas pessoas voltem para o caminho da fé, sabe? Porque esse grupo está desvirtuando a igreja. Essa aqui é o princípio desses 5 versos que Paulo escreveu para Timóteo. Ou seja, então, esse povo era praticamente uma seita que estava deturpando o verdadeiro evangelho. Digamos assim, não é? Então, eles estavam, como disse aqui, Paulo disse, olha, eles estão como se fossem demônios, pregando mentira e fazendo da religião um fardo, o legalismo. Isso. E que é muito perigoso, gente. Essa é a questão do legalismo, em que você esquece a misericórdia, a palavra de Deus, para tornar a sua igreja um fardo, a doutrina um fardo, como se seguir a Jesus fosse um peso. Eu ouvi uma vez a história de um jovem que ele era de uma determinada igreja e ele foi, estava conversando e talvez até estava pensando em namorar uma moça, só que de uma outra denominação. E aí o pastor disse que se ele fizesse isso, ele seria removido da igreja, né? Ou seja, seria excomungado. Ele, como autoridade, faria isso. Mas a gente sabe que julgo desigual é bíblico. E de fato não devemos, né, dar crédito ao julgo desigual. Mas esse jovem ele estava um pouco confuso. O que faria? Mas aí esse pastor, ao invés de acolhê-lo e aconselhá-lo, ele simplesmente foi rígido, foi ao pé da lei, da regra dele, e disse, você vai ser expulso da igreja se você continuar até conversando com essa moça. E a gente sabe que a misericórdia tem que ser falada muito mais alto, né? E o que aconteceu? Esse jovem saiu da igreja e começou a se envolver com coisas do mundo. Então não é pelo legalismo que a gente conquista as pessoas, mas pelo amor de Cristo, pela misericórdia, com a compaixão, e claro que vai seguir sim aquilo que a Bíblia diz, lógico, mas é ter cuidado para não desviar aquilo que a palavra de Deus diz, não é ao legalismo. E uma coisa que eu acho interessante, que o próprio Paulo está dizendo isso, que ele era um legalista. Ele era um perseguidor dos cristãos, que tinha que seguir a regra ali ao pé da letra e tal, né? Como muitos fariseus, até na época de Jesus, criticaram e praticamente excomungaram os discípulos porque eles escolheram trigo para comer no sábado, né? Dizendo que estavam quebrando suas próprias leis. Jesus disse que eles estavam com fome. E aí lembrou do exemplo de que Davi, com fome, e seus soldados comeram o pão do templo. E não foi pecado. Então, gente, é como a Bíblia diz. Jesus disse, misericórdia eu quero e não sacrifício, né? Então, a misericórdia tem que falar muito mais alto. A vida humana vale muito mais do que qualquer tipo de legalismo, tá bem? E esse ponto é muito interessante, que se encaixa também nesse exemplo que você deu, que é justamente os discípulos estavam comendo, né, as espigas lá, as sementes, porque estavam com fome. Mas Deus não criou para se alimentar mesmo. Mas os escribas lá, os fariseus, estavam vendo só lei. Isso. E aqui também nesse verso aqui de 1 a 5 é a mesma coisa.
esse grupo estava vendo só celibato, vamos se abster de tudo, não se casem, não comam nada, né? Mas Paulo diz aqui no verso 3, não, mas o casamento foi feito por Deus, de Deus para o ser humano, e o alimento também. Então por que vocês estão negligenciando algo que é adequado para o que Deus criou? E essa é a finalidade, né? Muito importante, que essa lei que eles tantos promulgavam não era de Deus. Isso, era uma lei deles. Era a regra deles, era dogma deles. Então Jesus nunca que inventou isso aí. Tá? Então muita coisa que a gente tem que estar a fundo no assunto para não fazer como foi Paulo disse aqui, para não se apostatar da fé. Tá certo? Esse assunto é muito bom, né, gente? Mas seguindo aqui, no versículo 6 até o versículo 10, nós vamos ler o seguinte. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Tá? Vamos dar uma parada aqui. Então, Paulo continua dizendo que essas instruções deveriam ser transmitidas aos irmãos. Por quê? Porque Paulo estava dizendo bem claro para Timóteo, a consciência desse povo está cauterizada. É aquela pessoa assim que é teimosa, que não entende, né? Que não quer aceitar, não é nem que não entende, é porque não quer mudar de opinião. Tá? Para ela é aquilo, pau é pedra e pronto. Então Paulo está dizendo, ó, transmita essas instruções aos irmãos. E você fazendo isso, você vai ser um bom ministro de Cristo, você vai estar nutrindo as verdades da fé, a boa doutrina que tem seguido. Então a verdade, ela deve ser sim absoluta, nunca relativa. Porque hoje o mundo diz, não, a verdade ela é relativa, Jesus é relativo. Não, Jesus é absolutamente a verdade, aceitemos ou não. Mas aí o ser humano, aquela coisa quer dar um jeitinho, muitos brasileiros dão um jeitinho brasileiro para poder, então, deturpar aquilo que Deus não falou. E o que Deus falou, o povo não quer obedecer. Então ele diz, transmita essa mensagem. É o que nós estamos fazendo aqui. Tá? E ele ainda aconselha, Timóteo, rejeita, não dá ouvido a isso, essas fábulas, ou seja, esses contos de fada, porque é perigoso para a nossa natureza espiritual. E é interessante, né, que no verso 6 aqui tem a identificação, né? Se você quem? Você, Timóteo, transmitir essas instruções, você será um bom ministro, né? Um bom pregador. Mas isso vale para mim. Se você, Evandro, se você, Leila, se você ouvinte que está me ouvindo, seja de qualquer denominação, seguir essas instruções, você será um bom ministro de Cristo, né? Então, olha só como é importante a pregação do Evangelho. E aqui no verso 7, Paulo fala uma coisa muito interessante, porque ele fala, rejeite as fábulas profanas e tolas, né? Aqui algumas versões podem estar profanas e velhas. O que Paulo está querendo dizer? É justamente aquelas coisas que a gente acreditava, né? E acredita até hoje. Por exemplo, no tempo aqui da Bíblia, as pessoas aqui do tempo de Éfeso, né? Naquele tempo, acreditavam que o ar da noite fazia mal. E quando dava noite, a população trancava todas as portas e ficava em casa sem sair porque achavam que o ar da noite fazia mal. A gente tem hoje, né, algumas superstições, como por exemplo, questão do gato preto, não pode quebrar espelho, não pode passar por debaixo de escada, sabe? Então, essas fábulas, essas histórias, sabe, essas superstições, muitas pessoas estavam levando ao pé da letra. E Paulo fala, rejeita tudo isso e pratique melhor a piedade, ou seja, a devoção a Deus, né, no trabalho a Deus e pelo próximo. E aqui no verso 8 entra um ponto muito interessante, porque se a gente ler ao pé da letra, as pessoas que trabalham com educação física vão ficar chateadas, porque Paulo fala no verso 8,
o exercício físico é de pouco proveito. Aí uma pessoa lê isso e fala, então não vou mais para academia, não vou mais exercitar, não vou mais caminhar, não vou mais pedalar. Porque se você lê, né, o exercício é de pouco proveito, mas não é isso que está dizendo. Veja, o que Paulo quis dizer no verso 8? Paulo está comparando a questão de exercício físico e piedade. E ele não está falando que exercício físico é ruim. Ele está comparando, mas ele mostra que os dois é bom. Mas ele mostra que a piedade, né, que a devoção a Deus, tem valor maior e abrange todas as áreas da vida, sabe? Então, exercício físico é bom? Sim, com certeza, maravilhoso. Mas a piedade, que significa devoção a Deus, coloca na balança qual é o que pesa mais? Aí Paulo está dizendo que a devoção pesa mais, porque abrange maior todas as áreas da vida. É isso que Paulo está tentando dizer no verso 8. E no verso 9, né, essa é uma afirmação fiel e digna de plena de aceitação, confirmando. E no verso 10, se você trabalhar e lutar, que é o que estamos fazendo, estamos colocando toda a esperança em nosso Deus. E não como aquele grupo lá de legalistas que estavam achando que o celibato extremo iria deixar eles um ser super espiritual, sabe? Não é isso. A gente tem que trabalhar e colocar nossa esperança em Deus, mas sabendo que a piedade, que a devoção a Deus, abrange muito mais áreas da vida do que qualquer outra área da vida. Não é difícil entender, né, o que Deus está querendo dizer. Só precisamos estudar. É porque muitas vezes nós queremos levar as coisas do nosso jeito, no nosso ponto de vista. Então, gente, aqui Paulo está exortando para todos serem fiéis, sim, serem diligentes no ministério, mas não ao ponto de chegar ao fanatismo, ao legalismo, ao esquecer que as pessoas são seres humanos, filhos de Deus, que precisam de apoio, de acolhimento, de conselhos. Repreensão? Também, mas elas não podem ser excomungadas, não podem ser rejeitadas. Se fosse assim, pensando por esse lado, Evandro, Deus rejeitaria nós também. Nós devemos olhar para nós também. Nós devemos olhar para os nossos erros também. Então, Deus estava dizendo para Paulo transmitindo essa mensagem para Timóteo, e nós estamos lendo hoje que nós temos que dar esperança a todo mundo sobre o Deus vivo, sobre perdão, sobre arrependimento, sobre volta para os seus braços, e não levar as coisas do nosso jeito, do nosso modo, como nós bem queremos. Achismo, gente, achismo é coisa de fato do inimigo. Eu acho que é assim. Nós não devemos ter nossa própria opinião sobre a Bíblia. Ela rege como ela é e nós devemos segui-la. E aí sim nós estaremos nutrindo tanto o nosso corpo como a nossa mente. Paulo falou bem claro sobre a mente cauterizada. Por quê? Porque tem muitas pessoas por aí que pensam assim, não, eu só vou estudar, ler e vou botar muita coisa na minha cabeça. E o corpo fica lá sedentário. Então não tem como. Ou então você só se exercita, vai para a academia, mas não cuida do cérebro. Pode ser uma pessoa bem marombada, pode ser uma pessoa bem malhada, todo definido, mas não tem uma ideia que tenha sentido. Então tem que ter os dois, gente. Então o equilíbrio, nada de legalismo, mas também tem a misericórdia e ter sim a sã doutrina. Claro que Deus também não vai fazer agora tudo de festa, né? Tudo do jeito que nós queremos. Mas a gente trabalhar de uma forma mais piedosa, com mais misericórdia, porque a diligência no ministério de Cristo com certeza é fundamental. Mas nós também não devemos esquecer que todos nós somos pecadores e precisamos nos arrepender, para que assim o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, trabalhe na nossa vida. Então, quando eu me entrego totalmente a Deus, né, tenho essa devoção a Deus, como Paulo fala, abrange, né, tem valor maior e abrange todas as áreas da vida em todos os sentidos. Já me faz ter mais leitura, já trabalha meu intelecto, já faz eu sair de casa, ir até a casa do próximo, já atividade física para dar estudo bíblico, sabe? Já me faz ter conhecimento, já na minha área espiritual. Então Paulo englobou aqui, né, o físico, mental e espiritual. Tanto é que vemos lá em 1 Tessalonicenses que Paulo fala, né,
No físico, no mental e no espiritual, né? Deixa eu só confirmar aqui para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, isso mesmo. Que o próprio Deus o santifique inteiramente, olha só. Que todo espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo não está negando, falando mal, que não precisa de atividade física, mas sim que ele vê que todo o conjunto é importante. Mas a devoção a Deus, o amor ao próximo, abrange todas as áreas, né? Sem sombra de dúvida. Muito bom esse assunto. Paulo continua agora no versículo 11 até o versículo 16, e ele continua dizendo, olha, ele dá aqui um verbo imperativo, ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Eita, que conselhos bons, gente! Então Paulo está dizendo, ordena e ensina essas coisas. Às vezes a gente fica imaginando os apóstolos meio velhos ou já idosos, mas aqui no caso Paulo está dizendo que Timóteo era jovem, né? Ele diz, não despreza a tua mocidade, a tua juventude, pelo contrário, né? Torna-te padrão dos fiéis na palavra do procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aí diz assim, olha, realmente aquele Timóteo, ele é jovem, moço novo e está tão dedicado na palavra de Deus. Isso é muito bom. Isso é um exemplo para a sociedade. E ele disse, até a minha chegada, fique aí estudando, se aplique à leitura, à exortação do ensino, não seja negligente com o dom que Deus te deu, ou seja, não despreze, pelo contrário, seja fiel ao dom que Deus lhe deu, tá? E ele disse, continue trabalhando para a igreja, pregando para as pessoas, medite nessas coisas, tá? Isso é fundamental para o crescimento do cristão. Estão vendo aqui? Mente, corpo, espírito, mental, espiritual, emocional, tudo junto, para que assim o ser humano tenha a sua mente não mais cauterizada, mas livre e liberta para o verdadeiro evangelho, não é? Aqui no verso 12 a gente vê agora diretamente, né, Paulo dizendo que Timóteo era jovem, né? Não sabemos a idade exata aqui nesse período aqui que Timóteo tinha, mas podemos chutar aproximadamente, com base em alguns teólogos que dizem que Timóteo teria o quê? 20, 25 anos, né? Os discípulos, quando foram chamados, mostram em filmes que eram todo adulto, mas eles poderiam ser basicamente um pouco ali adolescente, com seus 18, 20 anos, sabe? Quando foram chamados por Jesus. O que é interessante porque não despreze o fato de você ser jovem. Então talvez eu esteja falando aqui para alguém que tem o quê? 5 anos, 10 anos, 15 anos de idade, que está lá na igreja cantando, né? Fazendo alguma participação da igreja. Não se deixe levar só porque você é jovem, tem pouca idade, né? Porque 1 Pedro 2,9 diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, olha só, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você jovem, ou que se sente jovem, que tem até 100 anos, que é jovem de verdade, você seja um exemplo, que ele fala, mas seja exemplo para os fiéis na palavra e no procedimento. E ele conclui e acrescenta mais no verso 13, né? Até que quando eu chegar aí, dedique-se à leitura pública. Quando fala leitura pública, é na igreja, certo? Fala em voz alta, não no sentido de gritar,
mas pregue na igreja para que todos ouçam as escrituras, né? Exortando e ensinando. E o verso 14, não negligencie o dom que foi dado a você, jovem. Você que gosta de cantar, de pregar, de dar estudo bíblico, sabe que é jovenzinho, tem seus 15 anos, não sei. Deus te chamou para pregar o evangelho. Tanto é que essa palavra aqui, não negligencie o dom que Deus lhe deu, serve para nós hoje, mais velhos, mais jovens, não importa a idade. O que importa é que você não negue o dom que Deus lhe deu. A gente pode ver isso de novo aqui, ó, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, que Paulo fala, não apaguem o Espírito Santo, ou seja, não apague aquilo que Cristo te deu, né, o seu talento, o seu dom. E aqui, Leila, a gente encaixa aqui agora justamente com a parábola dos talentos, né, aquela parábola que Cristo deu de 5 talentos, 3 para outro e 1 para outro, né? Exatamente, então nós não devemos negligenciar. Em suma, gente, qual a lição que a gente pode tirar desse capítulo? Não use máscaras, seja de fato e verdade aquilo que Deus chamou para você ser. Então, nada de nós usarmos o evangelho para mascarar, às vezes, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso achismo, o nosso querer. É por isso que a gente vê que existem muitas igrejas no mundo, muitas religiões, porque cada um quer ter o seu ponto de vista, não é? Mas nós devemos seguir a palavra exatamente como ela é. E aí muitas vezes a gente critica, fala mal ou não quer fazer parte, mas estudemos a Bíblia com espírito de mansidão e arrependimento, que com certeza Deus vai falar ao nosso coração. Às vezes a gente fica criticando a igreja que tem essas regras e aquela, ou então a gente não aceita essas igrejas que têm realmente aquele legalismo. Então o que nós devemos fazer? O fato é, meus queridos, que a igreja não é perfeita. A igreja é composta por pessoas. A sinceridade de seu testemunho é frequentemente colocada em dúvida, de muitas formas, e seus inimigos nem sempre estão fora de seus limites. Líderes e membros cometem faltas e que necessitam ser reconhecidas e resolvidas. No ato de sabotagem, o inimigo traz para a igreja os seus representantes. Foi como Paulo disse, muitos falam aí em nome de Deus, mas são espíritos enganadores. Muitos têm tentado resolver os problemas da igreja semeando críticas a falhas reais e até mesmo imaginárias. Outros têm abandonado a fé. Alguns chegam mesmo a buscar estabelecer um novo remanescente. Na história do povo de Deus encontramos o ciclo de chamado, apostasia e novo chamado. Israel foi chamado. Sua apostasia suscitou a igreja. Com a apostasia de grande parte da igreja, o Senhor levantou a reforma do século XVI. Como o protestantismo sofreu um processo de estagnação e apostasia, Deus suscitou o movimento que hoje nós também chamamos de movimento adventista. Significa isso que esse processo deve continuar para sempre? Obviamente, esse ciclo deve ser quebrado em algum ponto. Do contrário, por causa da natureza humana, ele recomeçaria sempre, sem qualquer resolução final da história. Por que eu digo adventista? Qualquer um pode ser adventista. Eu não estou falando da placa da igreja adventista. Mas adventista é quem? Aquele que aguarda o advento de Jesus. Então não importa, eu não estou aqui bajulando a minha igreja, mas o fato é que qualquer um que realmente aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, aguarda seu mestre, está aguardando o advento, a volta de Jesus, seu Salvador, e pode ser um adventista. Como Deus tratará o problema da igreja se não existe provisão profética para um remanescente do remanescente? Aqui podemos dizer que Paulo era um remanescente, dizendo a Timóteo para pregar e ensinar as pessoas a verdadeira palavra de Deus. Deus introduzirá uma nova estratégia. No passado, o chamado foi para os fiéis deixassem a comunidade apostatada.
Nas cenas finais da história, ao contrário das reformas tradicionais, são os infiéis que deixarão a igreja. Um processo chamado sacudidura tomará o lugar do clássico chamado para sair. Então, que a sacudidura haverá entre os que se dizem filhos de Deus, os que têm grande luz e nela não têm, terão trevas correspondentes à luz que desprezaram. Então, tem aqueles que realmente aceitam a Jesus e tem aqueles que não aceitam. Tem outro texto com uma voz profética, que diz que a sacudidura deve acontecer para purificar a igreja. Então, Deus, claro que vai retirar o pecado do mundo. E onde Ele vai começar a tirar esse pecado? Dentro da igreja. A sacudidura não é a desidência, mas há finalmente de purificar a igreja. O extraordinário a respeito desse processo é que ele ocorrerá naturalmente como resultado de uma incompatibilidade fundamental entre a verdade e tudo aquilo que é o contrário a ela. Então, meus queridos, nosso desafio é tirar calor da frieza, coragem da covardia e também tirar lealdade da traição dos outros. Então, Paulo estava dizendo exatamente isso para Timóteo. Continue, pregue e fale a verdade. Que a verdade não é um legalismo, mas a verdade é quem? Um Cristo Salvador. Então, para finalizarmos, veja que no verso 15 ele fala, de dediquem-se, seja diligente também nessas coisas. Dedique-se inteiramente à piedade, à pregação do Evangelho, para que todos vejam o seu progresso, o quanto você evoluiu, é uma pessoa espiritual, não com o intuito de ficar se achando maioral, mas que todos vejam que você aprendeu mais do Senhor, teve uma vida transformada, tem uma vida mais santa e que seja exemplo para os outros, de acordo com o verso 12. E no verso 16, vejam bem que a nossa própria vida, ela tem que ser um exemplo para salvar a mim mesmo, quanto àqueles que ouvem e também estou ouvindo de mim, e vendo de mim. Então, que eu seja um exemplo vivo para que as pessoas busquem a Cristo. E, em resumo, em geral, aqui em Éfeso tinha um grupo que estavam no celibato extremo achando que iriam ser super espirituais, mas Paulo vai contra isso, dizendo que tudo que Deus criou é para ser usado para nós, para o nosso bem, que no caso é o casamento e o consumo de alimentos adequados. Paulo também fala para deixar de lado todas as fábulas e as superstições e acreditar mais e exercitar mais a piedade. Porque Paulo compara o exercício físico com a piedade e vê que os dois são bons, mas a devoção a Deus tem valor maior e abrange todas as áreas da vida. E para os jovens, que não desprezem o seu talento, que sejam um exemplo para as pessoas e na sua igreja. Não apague o dom, o talento que Deus te deu, mas que você seja um exemplo para salvar você mesmo, aquelas pessoas que ouvem de você e veem você. Amém, muito bom o ensino de hoje. Já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas vamos ouvir nesse momento o pastor Michelson Borges também falando desse capítulo e logo em seguida vamos ouvir a música Máscaras, da cantora Rafaela Pinho, que tem muito a ver com o que nós estudamos hoje. Então fica por aí que a gente volta já para nós finalizarmos o programa e orar por você. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos ler, meditar no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo.
E o verso 1 nos diz que o Espírito Santo sempre fala claramente, é só prestarmos atenção. Abandonar a fé é a receita para, em seguida, seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Neste capítulo, Paulo adverte Timóteo, seu jovem amigo, a tomar cuidado com essas doutrinas falsas e se firmar realmente na verdade, estudando, lendo sempre a palavra de Deus. Dos versos 1 ao 5, nós vemos que, posteriormente, a Igreja Católica Romana estabeleceu o celibato no clero, algo que não tem fundamento bíblico. E essa passagem encontra seu cumprimento primário nos gnósticos e heresias afins que já estavam começando a tomar forma. Os gnósticos acreditavam que a matéria é má, que o alimento não foi criado por Deus e denunciavam o casamento como mal. Obviamente que a Bíblia não apresenta essas coisas dessa forma. Para a Bíblia, o alimento que Deus abençoou para ser consumido é uma bênção, o casamento é uma bênção e a matéria foi criada por Deus, portanto, é inerentemente boa. Aquilo que alguns levados por Satanás fazem com essas coisas é que não é bom. Verso 2, a hipocrisia com o tempo cauteriza a consciência. O verso 3, os que creem e conhecem a verdade fazem uso apenas de alimentos que Deus autorizou. A palavra alimentos é a tradução do termo grego broma, que simplesmente significa alimento. A loucura espiritual pode chegar ao ponto de se proibirem coisas lícitas e abençoadas, como comer e casar, por exemplo. Quais foram os alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão? A Bíblia é muito clara sobre isso. Basta você ler, por exemplo, Levítico capítulo 11. Paulo não está condenando essa ou aquela dieta, nem tratando de alimentos impuros, impróprios, mas de uma crença errada. Versos 4 e 5, Paulo estaria, como foi inteiramente fiel à lei dos judeus, autorizando o consumo de bebidas e alimentos impuros? Obviamente que não. O bom ministro se alimenta com as verdades da fé e transmite os ensinamentos de Deus ao povo. É o que vemos aqui no verso 6. O bom ministro fala o que o povo precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir. Como transmitir uma verdade da qual não me alimento? Ninguém dá o que não tem. Precisamos estar cheios dessa verdade, alimentados com ela, para então transmiti-la às demais pessoas. No verso 7, Paulo faz uma advertência a Timóteo e diz: rejeite as fábulas profanas e tolas. Os livros que temos lido, os filmes a que temos assistido, passam nesse crivo? Versos 7 e 8, tem gente que cuida mais do corpo que vai perecer, vai envelhecer, do que da vida que pode e deve ser eterna. Cuide do seu corpo, sim, para honrar a Deus e ter maior comunhão com Ele, mas não negligencie jamais a leitura, o aspecto intelectual e, especialmente, a preparação para a vida eterna, aquela que dura para sempre. O exercício espiritual é mais importante do que o físico, aqui Paulo diz, mas não dispensa, obviamente, o exercício físico. Temos que ver a Bíblia no seu conjunto. Em outros textos, nós vemos que Deus valoriza muito o aspecto físico, a saúde física, e aqui Paulo está apenas comparando uma coisa com outra. Nem tudo o que é bom é totalmente proveitoso, mas a piedade é proveitosa para tudo. Verso 10 diz assim: temos colocado essa esperança no Deus vivo, nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. A nossa esperança está em Deus. Fora dele realmente não há esperança. Verso 12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Juventude não é demérito, e ninguém deve ser desprezado por ser jovem. Diz aqui o apóstolo Paulo, Timóteo era um jovem, e no entanto foi um grande líder da igreja. Mas Paulo faz uma advertência para que ele fosse um exemplo em tudo, um exemplo de piedade, de justiça, de comunhão com Deus. Os cristãos, especialmente os líderes, devem ser exemplo na palavra, nas atitudes, no amor, na fé e na pureza. Só poderemos ser exemplo nessas coisas se andarmos com aquele que é a encarnação dessas qualidades. Verso 14: não negligencie o dom que lhe foi dado. Use suas capacidades e seus conhecimentos na obra de Deus. Verso 15: se não há progresso visível na vida do cristão, alguma coisa está errada.
porque a vida cristã é uma vida de crescimento constante, diário. O líder sempre será vitrine de boas ou más coisas. Verso 16, nossa influência dependerá da atenção que damos à nossa vida espiritual e à nossa relação com Jesus. A influência de um líder pode salvar ou levar à perdição, edificar ou destruir. Que Deus nos ajude a ser exemplo para os fiéis e, se for o caso, ser bons líderes, líderes que se espelham na liderança de Jesus, uma liderança servidora, uma liderança guiada pelo Espírito Santo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, em comunhão com o nosso Salvador e amigo Jesus Cristo. Estou aqui tentando olhar no espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir. Estou aqui, te peço, me ouve, me ajuda. Bem atrás da máscara que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é, o que aconteceu com os meus sonhos, onde eu errei, eu quero acertar, mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão
Amém, glória a Deus, mais um programa finalizado, agradecemos a sua companhia, agradecemos a Deus por você ter nos ouvido e acima de tudo, que Deus abençoe você por você ter ouvido ao próprio Deus, através da sua palavra. Ficamos por aqui, desejamos a todos desde já um excelente sábado, ótimo final de semana. Sexta-feira que vem nós estaremos juntos novamente, se assim Deus nos permitir. Deixo o meu abraço, que Deus continue cuidando de você. Até lá! Bem, irmãos, lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Essa mensagem, o programa de hoje foi para os jovens. E se você é jovem, se considera jovem, tem menos de 100 anos, você é jovem. E você pode sim pregar o Evangelho, ser um ministro, um pregador da palavra de Cristo. Se você tem esse desejo, ore comigo agora. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo estudo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos no nosso coração o desejo de pregar a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a levar o Teu Evangelho a todos aqueles que necessitam. Abençoe essa casa, essa família, que não falte o pão da vida, mas que também não falte o pão, alimento todos os dias, Senhor. Abençoe essa cidade. Oramos, acreditamos. No nome de Jesus. Amém.